Olá, querido irmão e querida irmã. Nós estamos chegando aqui ao fim da nossa lição da Escola Sabatina de número 6, onde nós abordamos aqui com o título, Que nação há tão grande, abordamos aqui o que é descrito para nós em Deuteronômio capítulo 4, chamando a atenção para vários outros elementos discutidos aí ao longo da semana. E, bom, eu espero que tenha sido muito útil para você e bem importante, especialmente no aspecto prático. Porque, como nós vimos, há aqui elementos muito importantes, elementos muito especiais para você, que contribuem para a formação de uma identidade. Mas, como nós vimos ao longo da semana, é bem importante que você coloque esses elementos em prática para que isso de fato seja efetivo. Relembrando alguns pontos que nós vimos ao longo desses dias, nós percebemos aí, em primeiro lugar, a intenção que Deus tem de nos mostrar a partir da história o cuidado e a atenção dele para conosco. Então, lembre-se sempre de olhar para o passado e perceber ali, naquilo que Deus fez por você, como ele agiu, como ele te protegeu e cuidou, a certeza de que ele está com você nesse momento e estará no futuro. É no passado que nós colocamos as nossas raízes e assim temos a certeza de um Deus que nos ama e que está sempre ao nosso lado. As doutrinas bíblicas, as verdades bíblicas estão sempre enraizadas nas memórias. Isso é bem importante lembrar. É a partir disso que Deus traz para nós o que aparece ali em Deuteronômio capítulo 4, onde, em primeiro lugar, ele vai falar que Israel tem a necessidade de obedecer e seguir os mandamentos de Deus, uma obediência que deve acontecer sem uma diminuição ou um acréscimo indevido daquilo que Deus colocou para nós. Então, a primeira lição importante da semana é: você precisa se deparar com a lei de Deus sem acrescentar ou diminuir nada. Então, perceba, irmão, se você não tem feito algo assim, é importante a gente se atentar a isso. Em segundo lugar, quando nós olhamos aqui no exemplo de Baal-Peor, percebemos que a fidelidade a Deus, ela deve ser algo contínuo em nossa vida, porque quando nós nos deixamos nos apegar a um pequeno pecado, não percebemos que estamos nos afastando de Deus e que isso começa um ciclo muito profundo de degradação e de afastamento, um ciclo que deve ser rompido desde o seu princípio. Não deixe que elementos que parecem ser inofensivos tomem conta da sua vida, porque infelizmente esses elementos vão abrindo portas para outros e outros, até o ponto de, assim como Israel, chegar a esse contexto inteiro. E finalmente, talvez um ponto mais importante é: Deus ele cria uma identidade para a sua igreja. Ele apresenta muitos e muitos estatutos, mandamentos e modos de vida que você recebe aí quando você se torna um cristão, um adventista do sétimo dia. E é importante que você tome eles para a sua vida, mas não apenas como, eu faço parte de uma igreja que acredita nessas coisas, mas sim na certeza de que você tem posto esses elementos em prática. Porque as pessoas ao redor, assim como Israel, devem olhar para você e pensar: olha, que pessoa é essa que tem esses elementos tão claros na sua mente? Que pessoa é essa que tem essa identidade tão bonita? Mas a pessoa deve olhar também para você e pensar: que pessoa é essa que é tão sábia e inteligente? Porque além de ter essa identidade tão bonita, ela coloca esses elementos em prática na vida delas. Eu gostaria de encerrar lendo o primeiro parágrafo que aparece aqui na lição de sexta-feira, e com isso nós nos despedimos da lição dessa semana. Lemos o seguinte: desde a origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador, e embora tenha sido expulso do céu, continuou a mesma luta na Terra. Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito rejeitando toda a lei, ou apenas um de seus preceitos, não importa. No fim, o resultado será o mesmo. E agora, citando o texto de Tiago 2, versículo 10, diz o seguinte: aquele que tropeça em um só ponto manifesta desprezo por toda a lei. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão, e o indivíduo é considerado culpado de todos. Não fique em cima do muro, querido irmão. Seja um homem, uma mulher, temente a Deus e fiel a seus princípios, que não se desvia do mal, íntegro, reto, assim como Jó, e firme em seus propósitos. Precisamos, nesse momento tão urgente,
de homens e mulheres assim, que não estão na igreja apenas por estar, mas que estão aqui motivados a servir a Deus e a cumprir a obra. Que Deus te abençoe. Nos vemos aí em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.